Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem vos fala é o professor Jonas. Vamos resolver mais um exercício de física, ok? Esta é a nossa aula de número 36. Nós vamos resolver, pessoal, o exercício ER8, ok? Ele é um exercício que nós resolvemos na aula síncrona. Na última aula que nós tivemos, uma aula síncrona. Só que como a frequência dessa aula não foi assim muito representativa, então nós vamos gravar aqui um vídeo para que vocês não percam a resolução desse exercício. Ele é um exercício muito importante, ok? Lembrando que nós estamos estudando o movimento uniformemente variado, tá certo? E nós já resolvemos aqui, pessoal, acho que uns 7 exercícios sobre movimento uniformemente variado. À medida que nós estamos explicando o conteúdo, nós estamos resolvendo exercício, ok? Então, só para ter uma ideia, o ER1, ER2 foram exercícios que nós resolvemos. Nós falamos sobre o diagrama da aceleração versus o tempo e resolvemos também exercícios aqui, olha. Tá aqui, olha, um exercício que trata da aplicação, né, do diagrama. Resolvemos também esse aqui, o R4, e resolvemos vários exercícios, o R5, o R6, tá certo? Aí falamos também sobre o diagrama da velocidade em função do tempo, do movimento uniformemente variado, e em seguida nós explicamos aqui o conceito de tangente, tá certo? Uma revisãozinha de matemática sobre tangente. Falamos também, pessoal, que no gráfico da velocidade em função do tempo, o cálculo desta área aqui representa o deslocamento, tá certo? ΔS. E fizemos uma revisão sobre o cálculo de área do triângulo, do trapézio. Aí resolvemos esse exercício aqui, tá certo? Que é a aplicação daquilo que nós estudamos sobre o gráfico da velocidade em função do tempo, ok? E nós resolvemos também aliás, fizemos a dedução da equação, da função horária do espaço, ok? Do movimento uniformemente variado. Fizemos, com base nesse gráfico, fizemos aqui os cálculos com a dedução da fórmula, que chegou a esta fórmula aqui, olha. Esta fórmula, S é igual a S0, V0 vezes T, mais AT ao quadrado sobre 2, é a função horária do movimento uniformemente variado. Ok? Posteriormente nós vamos deduzir também a equação de Torricelli, ok? Mas hoje, pessoal, nós explicamos também essa parte aqui também sobre o valor da aceleração. Quando a aceleração é positiva, o gráfico da função horária tem concavidade para baixo, ok? Quando a aceleração é negativa, a concavidade é para cima, tá certo? E nós resolvemos esse exercício aqui. Tá certo? Esse exercício aqui. Resolvemos a letra A. Só que como é um exercício muito importante, nós vamos gravar aqui um vídeo, ok? Com a resolução desse exercício. Vamos tentar resolver aqui a letra A, B, C e D. Ok, pessoal? Mas se não der, vamos parar aqui até onde for possível, ok? É um vídeo de aproximadamente 40 minutos. Eu estou marcando aqui o tempo, tá certo? Para que a gente não passe esse tempo, ok? Vamos resolver então. Olha só, o que fala esse exercício? Um ponto material obedece à função horária. Olha só, quando fala, pessoal, vamos ficar bastante atento. Quando fala em ponto material, quer dizer o seguinte: é um automóvel, tá certo? Um corpo de dimensões pequenas, tá certo? É um ponto material, ok? Quando for um corpo extenso, por exemplo, um trem é um corpo extenso, mas no caso um automóvel a gente considera como sendo um ponto material. Então, um automóvel, um ponto material, obedece a seguinte função horária. Essa aqui, olha. Essa é igual a menos 30 mais 5t mais 5t ao quadrado. SI. O que significa SI? Que essa função horária, esse deslocamento aqui, as dimensões do espaço e tempo é dado o espaço é dado em metro e o tempo é dado em segundo. Tá certo? No SI. Então ele pede para determinar, letra A, o instante em que o móvel passa pela origem, ok? Aí nós fizemos aqui abaixo essa trajetória, esse diagrama aqui, ok? E aqui, ó, nesse ponto, nós representamos aqui a origem, ok? Pessoal, nós temos que ter em mente que essa função horária aqui, olha,
está diretamente relacionada à função que nós deduzimos na aula anterior. Qual função é? Esta função aqui, olha. Esta função. Ou esta, melhor dizendo. S é igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2. Essa aqui é a função horária. Só que essa função horária aqui, ela não tem números, só tem variáveis, ok? E na função que o problema apresentou, nós temos números. Então nós vamos ter que relacionar cada variável que se encontra nessa função horária do movimento uniforme com a função horária informada pelo problema, tá certo? Para isso, eu vou copiar aqui, olha, a função horária da dedução, tá certo? Opa! Vamos lá então. Qual é a função horária do movimento uniformemente variado? Essa aqui, olha. S é igual a S0 mais V0, V0t mais A, que multiplica o tempo ao quadrado dividido por 2. Tá certo? Ou seja, S é igual a S0, V0t mais AT ao quadrado sobre 2. Essa função horária aqui, pessoal, ela está diretamente relacionada a esta função horária que foi dada aqui, olha. Por quê? Porque eu tenho lá, nessa função horária que foi dada, S é igual a S0. Quanto vale o S0? Menos 30. Menos 30 mais 5 vezes o tempo, olha só. A velocidade aqui é 5, olha, mais 5t ao quadrado, 5t ao quadrado. Então aqui eu já verifico que o S0 é menos 30, tá certo? O V0 é o valor que está multiplicando o tempo. O V0 é quanto? É 5. O V0 é 5. E o... olha só. A aceleração dividido por 2 é igual a 5. Ora, se a aceleração foi dividida por 2 e o resultado deu 5, se eu multiplicar o 5 por 2, eu tenho o valor da aceleração. Então a aceleração aqui vale quanto? Vale 10. 2 vezes 5, 10. 10 dividido por 2 é igual a 5. Tá certo? Então a letra A aqui está pedindo o seguinte, pessoal. Olha só. O instante em que o móvel passa pela origem. Ok? Então eu tenho... o que eu tenho? Eu tenho essa função aqui, olha. S é igual a menos 30 mais 5t mais 5t ao quadrado dividido por 2. Notem bem que, olha só, o móvel ele está na posição inicial, olha só. S0 é a posição inicial. Ele está na posição inicial de menos 30. Ou seja, ele está bem aqui, olha. A origem aqui, tá certo? Eu vou marcar aqui em vermelho a origem, ó. A origem aqui, ó. A origem da rodovia aqui. Para a direita é positivo, para a esquerda é negativo. Então o móvel que está à esquerda, ele está numa posição negativa em relação a essa trajetória aqui. Ok? Então o móvel está na posição inicial menos 30, ou seja, ele está na posição aqui inicial menos 30, olha, à esquerda. Está nesta posição aqui, ó. Deixa eu marcar aqui a posição que ele está. Ele está aqui na posição, ó, na posição inicial, S0 é igual a menos 30. Ok? Nessa posição aqui, o tempo é igual a 0, tá certo? Isso não quer dizer que o móvel está parado. O que foi que aconteceu? De repente passou um automóvel naquela posição, com uma determinada velocidade, e naquele instante o movimento ele começou a ser observado, tá certo? É por isso que o tempo inicial é igual a 0 aqui, porque o movimento começou a ser observado nessa posição aqui, menos 30, ok? Tá certo. Então veja bem, aí ele está pedindo o seguinte: o instante que o móvel passa pela origem. Pessoal, o móvel ele está aqui nessa posição menos 30, tá certo? Ele está se deslocando para a direita. Ele está deslocando para a direita, está se aproximando aqui da origem. Quando ele chega na origem, qual é a posição dele, pessoal? É 0. Quando ele passa pela origem, ou quando ele chega aqui na origem, ele está na posição 0. A posição final dele é 0. Então uma característica... Quando o móvel ele passa pela origem, tá certo? Ao passar pela origem, a posição do móvel é igual a 0.
Eu vou escrever aqui, ó, ao passar pela origem a posição do móvel é igual a quanto? É igual a zero, tá certo? É igual a zero. Ao passar pela origem, a sua posição é igual a zero. Então eu tenho o seguinte, ó, que a posição do móvel ao passar pela origem é igual a zero. Então este valor de zero aqui eu vou substituir aqui nesta equação, olha. Tá certo? Eu tenho aqui, olha, que S é igual a menos 30 mais 5t mais 5t ao quadrado. Ok? Vou colocar aqui zero aqui, ó. Então, zero é igual a menos 30 mais 5t mais 5t ao quadrado. Ok, pessoal? Então deixa eu só apagar aqui esse igual aqui que não tá legal, tá? E aí deixa eu consertar esse igual para ficar mais organizado. E aí nós vamos continuar. É igual, ok? Então repare bem, pessoal, que olha só, eu tenho uma equação aqui do segundo grau, cuja a minha variável é o tempo, tá certo? Então escrevendo aqui melhor aqui, eu vou ter aqui, ó, 5t ao quadrado mais 5t menos 30 é igual a zero. Pessoal, isso aqui é o que? Uma equação do segundo grau, tá certo? Uma equação do segundo grau. Como é que eu resolvo uma equação do segundo grau? Porque eu quero descobrir o valor desse tempo, ok? Como eu estou sem espaço, eu vou passar para a próxima página, tá certo? É só decorar aqui a equação, ok? Então eu tenho aqui uma equação aqui, ó, do segundo grau. Deixa eu escrever aqui, ó, equação do segundo grau. Que equação é essa? Essa aqui, ó, é 5t ao quadrado mais 5t menos 30 é igual a zero. Onde eu quero descobrir qual é o valor do tempo. Por que eu quero descobrir o valor do tempo? Porque o problema está pedindo para mim o que? Letra A, o instante ou instante. Instante é o que é? O instante é tempo. O tempo em que o móvel passa pela origem. Olha, quando ele passar pela origem, o espaço é igual a zero, substituiu aqui. Se eu resolver esta equação, eu descubro o instante, o tempo, tá certo? O tempo que leva para ele sair da posição menos 30 até chegar à origem, ok? Ó, para mim resolver, pessoal, uma equação de segundo grau, eu tenho que usar, calcular por meio do delta. Vocês descobriram, aprenderam, aliás, a resolver a equação do segundo grau na matemática, não foi? A equação assim, ax ao quadrado mais bx mais c é igual a zero, tá certo? Isso aqui é uma equação de segundo grau, isso aqui também é uma equação de segundo grau. Se resolve da mesma forma. Eu resolvo primeiro calculando o valor do delta. Quem é o delta? É o b ao quadrado menos 4ac. Aí depois de calcular o delta, eu determino o valor do x. Quem é o x? X é igual a menos b mais ou menos a raiz quadrada do delta. Isso aí tudo eu vou dividir por 2 vezes o valor do a. Ok? Então eu vou ter que usar esse conhecimento aqui, pessoal, do nono ano. Vocês aprendem no nono ano, ok? Para resolver esta equação do segundo grau aqui, tá certo? Reparem bem aqui, ó, professor, aqui tem B, tem A, tem C. De onde eu tiro esses valores aqui? Você vai tirar tudo daqui, olha. Aqui eu tenho ax ao quadrado, portanto, o valor que está multiplicando o x ao quadrado é o a. O valor que está multiplicando o x é o b. E o valor que não tem x é o c. Então, veja bem, se eu fizer um paralelo aqui, olha, a essa equação aqui, ó, a x ao quadrado mais, olha, b x mais o... Opa, é c aqui, já ia colocar o número.
Deixa eu apagar novamente aqui. Ok. Retornando agora. Mais o C é igual a 0. Então, quem é o A aqui? Pessoal, o X aqui é o T, ó. Tá certo? T ao quadrado, X ao quadrado é a mesma coisa. Então, veja bem, o valor que está multiplicando o X ao quadrado é o A. O valor que está multiplicando o T ao quadrado é o A, ó. Então, isso aqui é o A. Ok? O valor que está multiplicando o X é o B. O valor que está multiplicando o T é o B, olha. O 5 aqui é o B. E o valor que não tem X é o valor do C. Tá certo? Então, deixa eu colocar aqui, olha, os dados que eu vou precisar para resolver esta equação do segundo grau. Quem é o valor do A? O A é 5, ok? Quem é, pessoal, o valor do B? O B também é 5, olha. O B também é 5. E quem é o valor do C? O C é menos 30. Menos 30. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou substituir nesta equaçãozinha aqui, olha, do delta. Quem é delta? Delta é B ao quadrado menos 4AC. Ok? Então, quem é o delta? Delta é B ao quadrado menos 4, que multiplica o valor do A, que multiplica o valor do C. Tá certo? Então, eu vou substituir agora esses valores. Quem é o B? Tá aqui, o B é 5. Então, vai ficar 5 ao quadrado menos 4 vezes o valor do A. Quem é o A? Quem é o A? O A é 5, tá aqui. O A é 5. Vezes o valor do C. O valor do C é menos 30. Pessoal, toda vez que tem um expoente, aliás, um valor negativo, eu coloco entre parênteses, tá certo? Menos 30 é o valor do C. Agora eu vou fazer essa continha e vou determinar o valor do delta. Pessoal, 5 ao quadrado. Pessoal, 5 ao quadrado não é 5 vezes 2, é 5 vezes 5, tá certo? 5 vezes 5, 5 ao quadrado é o 5 multiplicado por ele mesmo quantas vezes? 2 vezes, porque o expoente é 2. Então, 5 vezes 5 é igual a 25, ok? Veja bem, tem menos aqui, e aqui eu tenho menos, ó. Toda vez que eu tenho aqui numa multiplicação, eu tenho sinais diferentes aqui, eu tenho que fazer multiplicação. Menos com menos é mais. Esqueço já esse sinal, porque eu já coloquei aqui o resultado. 4 vezes 5 é igual a 20, ok? 4 vezes 5 é 20. 20 vezes 30. Pessoal, eu vou colocar aqui, ó, 20 vezes 30. Aí você me pergunta, por que o senhor não colocou o menos daqui? Porque eu já fiz jogo de sim. Não, menos com menos é mais. Então, eu já fiz jogo de sinal com esse aqui, tá? Não precisa colocar menos aqui não, porque eu já fiz jogo de sinal, tá? 4 vezes 5 é 20, agora 20 vezes 30. Quanto é 20 vezes 30, pessoal? Delta é igual a 25, mais 2 vezes 3 é 6. São 2 zeros aqui, coloco 2 zeros. Então, o delta é igual a quanto? 625. Isso aqui é o valor do delta. Só que o problema não está me pedindo o valor do delta. Está me pedindo o valor do tempo, ok? Mas para me calcular o valor do tempo, eu tenho que calcular primeiro o delta. Calculei o delta. Beleza, calculei. Vou calcular agora o valor do x. Só que o meu x, quem é o x? É o tempo. Então, como é que eu faço para calcular o tempo? O tempo, olha só, é igual a quê? Menos b mais ou menos raiz quadrada do delta dividido por 2 vezes o valor do A. Tá certo? Aí o que você vai fazer? Você vai pegar o valor do B, o valor do A e o valor do delta, você vai substituir aqui. Tá certo? Então vamos lá. Você tem aqui que o B vale quanto, pessoal? O B vale 5. Só que tem menos o valor do B. Então é menos o valor do B, que é 5. Então vai ficar menos 5. Mais ou menos raiz quadrada do delta. Ora, raiz quadrada do delta é raiz quadrada do delta, que é quanto delta? 625. Isso aí eu vou dividir por 2 vezes o valor do A. Então eu tenho aqui 2. Opa! Deixa só eu aumentar um pouquinho aqui, que eu não estou conseguindo fazer aqui o negócio, tá? 2 vezes. Eu vou ter que apagar isso aqui, que eu não estou conseguindo, pessoal, escrever aqui mais.
Vou apagar aqui, porque ficou muito apertadinho, aí já está me dificultando escrever aqui embaixo. Já está ultrapassando a página. Então, o que eu vou fazer? Eu vou apagar isso aqui, tá? Eu vou fazer esse cálculo aqui na parte superior, tá bom? Deixa eu voltar aqui para a canetinha. Então, vamos lá. Então, eu vou continuar o cálculo aqui, a segunda parte do cálculo aqui, olha. Eu tenho que T é igual a menos B, mais ou menos, raiz quadrada de delta, dividido por 2A. Tá certo? Então, vamos lá, pessoal. Vou substituir. T é igual menos B. Então, é menos o valor do B. Quanto vale o B? 5. Menos 5, mais ou menos, raiz quadrada do delta. O delta vale quanto? 625. Acabei de calcular o valor do delta aqui, ó, à esquerda, dividido por 2 vezes o valor do A. Quanto vale o A, pessoal? O A vale 5, né? Então deixa eu corrigir aqui, que eu já ia colocar um valor equivocado aqui no A. Tá, ok. Corrigir. Apaguei sem querer, mas eu vou escrever novamente, tá? Então, 2 vezes o valor do A. Quem é o A? Tá aqui o A, 5. Então eu tenho que T é igual a menos 5, mais ou menos. Pessoal, qual é a raiz quadrada de 625? Qual é o número que multiplicado por ele mesmo dá o resultado igual a 625? Olha, pessoal, deixa eu colocar aqui o cálculo para vocês. Olha, 25 vezes 25 é igual a 625, tá certo? Então, isso quer dizer que a raiz quadrada de 625 é 25. Então, a raiz de 625 é 25. Tá? Isso aí dividido por 2 vezes 5 que é igual a 10. Então, eu vou ter aqui, olha só. Já tô quase encontrando, tá? Olha só, uma coisa que eu quero recapitular com vocês é o seguinte. Como eu tenho uma equação do segundo grau, ela me dá duas soluções, ok? Uma equação do primeiro grau me dá uma solução, a do segundo grau me dá duas soluções, a do terceiro grau me dá 3 soluções, a do quarto grau 4 soluções e assim sucessivamente, ok? Como eu tenho uma equação do segundo grau, então eu vou ter duas soluções. Aí eu tenho que analisar qual é a solução mais... a solução que é pertinente, a solução correta. Veja bem, eu tenho aqui mais, aqui eu tenho menos. A primeira solução eu vou colocar o sinal de mais, a segunda menos. Então vamos lá, eu vou colocar a primeira solução, eu vou colocar telinha. Telinha é a primeira solução. Vou colocar menos 5, vou colocar agora mais. Só o mais 25 dividido por quanto? Dividido por 10. Pessoal, quanto é menos 5 mais 25? Quanto é que é? Menos 5 mais 25 dá quanto? Dá mais 20, tá certo? Porque é sinais diferentes. Sinais diferentes subtrai e dá o sinal do maior. 25 menos 5 dá 20. Sinal do maior, que é o 25, é positivo. Dividido por 10. Agora, quanto é 20 dividido por 10? É 2, né? Mas eu posso fazer assim, ó. Cancelo 0 com 0. Sobra 2 dividido por 1, que é igual a 2. 2 o que, pessoal? 2 segundos. Tá certo? Isso aqui é a primeira solução. Agora eu vou fazer a segunda solução. Ok? Como é que eu faço a segunda solução? A segunda solução é o T duas linhas. Ok? Vou colocar um traço aqui. Tá certo? Um traço aqui só para separar um pouco, para ficar mais organizado. Essa aqui foi a primeira solução. Agora eu vou para a segunda solução, que é o T duas linhas. Duas linhas porque é a segunda solução. Na segunda solução, eu fiz aqui primeiro com mais. Agora eu vou fazer com menos. Esse mesmo valor aqui, ó. Menos 5. Aqui eu fiz mais 25. Eu vou fazer menos 25. Menos 25. Isso aqui dividido por quanto? Dividido por 10. Ora, pessoal, a segunda solução, eu vou ter aqui, ó, sinais iguais, soma e conserva o mesmo sinal. 25 mais 5 é igual a 30.
30 negativo, dividido por 10. Ora, 30 dividido por 10 dá 3. Mas aí eu posso fazer assim, ó, cortar isso com esse. 3 dividido por 1 é igual a 3. Então a segunda solução é igual a quanto? A menos quanto? Menos 3 o quê? Menos 3 segundos. Só que tem um porém. Tem um porém aqui, pessoal. Não existe isso aqui, ó. Menos 3 segundos. Não existe isso aqui. Se nós admitíssemos que existe menos 3 segundos, eu estou admitindo que tem tempo negativo. Tá certo? E não existe tempo negativo. Ok? Se existisse tempo negativo, seria possível voltar no tempo. Ok? Menos 3 segundos, eu estou dizendo que eu estou voltando no tempo e não existe ainda, não descobriram ainda nenhuma forma de voltar no tempo, ok? Então não existe aqui, ó. Como esse valor, essa segunda solução é tempo e o tempo deu negativo, não existe tempo negativo, tá certo? Vou colocar aqui, ó, não existe, tá, pessoal? Tempo negativo, tá? Tempo Opa, deixa eu apagar aqui de novo, tá? Não existe tempo negativo. Então, como o tempo deu negativo, não existe tempo negativo, tá certo? Não existe. Então essa solução aqui ela está descartada. Então a solução correta é essa aqui, olha. O tempo deu positivo. Então a solução aqui correta é essa. O tempo é igual a 2 segundos. Então após 2 segundos, esse móvel ele vai sair da posição menos 30 e vai passar na origem num intervalo de tempo de 2 segundos. Ok, pessoal? Então deixa eu ver aqui o horário aqui para ver se dá para resolver a próxima questão, ok? Sim, é possível nós resolvermos a próxima questão, a próxima letra B. A letra B, olha só, está pedindo que nós determinemos a função horária da velocidade escalar do móvel, tá certo? Pessoal, olha, vocês têm que saber quando o problema pede alguma informação, né? Por exemplo, ele está se referindo à função horária da velocidade. Então vocês têm que saber que a função horária da velocidade, né, no movimento uniformemente variado é essa aqui, ó, V é igual a V0 mais a AT, ou seja, a aceleração vezes o tempo. Então, para nós escrevermos esta função horária da velocidade, o que nós precisamos? Da velocidade inicial, ok? E nós precisamos de quem? Da aceleração. Somente disso, da velocidade inicial e da aceleração. Então isso é muito fácil, né? Porque eu tenho que na equação S é igual a menos 30, ok? Estou trabalhando com aquela mesma equação que o problema me deu. Igual, aliás, mais 5t mais 5t ao quadrado dividido por 2. Tá certo? Deixa eu baixar um pouquinho aqui que o meu... não, mas deu para fazer aqui o quadrado aqui tranquilo. Aqui. Tá certo. Ok? Então de onde eu tiro? Eu tenho que tirar, pessoal, a velocidade inicial e a aceleração desta equação, da função horária do espaço. Ok? Esta é a função horária do espaço. Da função horária do espaço, eu tenho que tirar a função horária da velocidade. Como é que é essa função horária do espaço? Essa aqui, olha. S é igual a ES0 mais V0 T mais EAT ao quadrado dividido por 2. Então o espaço inicial está aqui, ó. Eu tenho o espaço inicial. A velocidade inicial é o valor que está multiplicando o tempo, ó. Quem está multiplicando o tempo aqui é o 5. Então o 5 aqui, ó, é a velocidade inicial. E quem é a aceleração, pessoal? Opa, desculpem, esse aqui não tem, tá? É 5t dividido por 2 não existe, tá, pessoal? Deixa eu apagar aqui. Tá? É 5t. É 5t só. Isso aqui já foi invenção minha, tá? Deixa eu tirar isso. Pronto. Apaguei. Agora vamos continuar aqui o cálculo. Veja bem aqui, olha, eu tenho 5
5t ao quadrado. Então isso quer dizer que esse 5 é a aceleração dividido por 2, tá certo? Quando eu divido o valor da aceleração, que não está aqui, dividido por 2, eu obtenho 5. Então esse 5 aqui foi obtido como? Foi obtido através da divisão da aceleração por 2. Ora, se o valor da aceleração foi dividido por 2, então se eu multiplicar esse 5 por 2, eu tenho o valor da aceleração. 2 vezes 5, 10. Ó, 10. 10 dividido por 2 é 5. Então, eu tenho aqui, olha, a velocidade inicial, que é quanto? É 5 metros por segundo. E tenho a aceleração que vale quanto? Vale o dobro de 5, que é igual a 10. A aceleração vale 10, o que, pessoal? Metros por segundo ao quadrado, tá certo? A unidade de velocidade é metros por segundo. A unidade de aceleração é metros por segundo ao quadrado. Então agora eu vou substituir aqui, olha. Velocidade é igual. Quanto vale a velocidade inicial? 5. Eu vou colocar só aqui 5 mais. Quanto vale a aceleração? 10. Então coloco 10, que multiplica quem? Que multiplica o tempo. Então esta aqui, pessoal, é a função da velocidade escalar, tá certo? No movimento uniformemente variado. No caso dessa questão, ok? V é igual a 5 mais 10t. Determinamos aqui a letra B, ok? E agora a letra C, tá certo? A letra C diz o seguinte: o instante em que o móvel muda de sentido, ok? Uma coisa que eu falei que vocês precisam saber é o seguinte: no instante em que o móvel muda de sentido, vírgula, a sua velocidade é igual a zero. Toda vez que pedir uma questão dessa para vocês, calcule o instante em que o móvel muda de sentido. Pessoal, a velocidade do móvel, no instante que ele muda de sentido, ela primeiro tem que se igualar a zero, tá certo? Imagine você, pessoal. Imagine você percorrendo uma rodovia. Você vai numa velocidade aí, vamos supor, de 40 km, depois você acelera para 50, para 60. Você tem condição de mudar de sentido, você está indo, vamos supor, vou colocar aqui, só para exemplificar aqui. Você está aqui, a origem aqui, você está indo aqui, olha. Está nesse ponto aqui, você está neste sentido, ok? Você está percorrendo a rodovia, você está neste sentido, da esquerda para a direita. Para você mudar de sentido, pessoal, você primeiro tem que parar aqui. Você tem que parar. E quando você para aqui, a sua velocidade é igual a zero. Tá certo? Não dá para você mudar de sentido com a mesma velocidade que você vinha percorrendo a rodovia. Então você tem que parar, aí depois mudar de sentido e depois aumentar a sua velocidade para você, no caso aí, adquirir uma aceleração. Ok? Então, no instante que o móvel muda de sentido, pessoal, a velocidade é igual a zero. Tá certo? Então eu vou aproveitar esta função horária da velocidade aqui, olha. Qual é a função? V é igual a 5 mais 10t. E aí, pessoal, eu vou fazer o seguinte: essa velocidade aqui, ó, a velocidade, o móvel está com uma velocidade inicial de 5 metros por segundo, tá certo? Mas aí, a velocidade final dele tem que ser igual a zero para poder mudar de sentido. Então, eu vou substituir a velocidade aqui igual a zero. Então, vai ser 0 é igual a 5 mais 10t. E aí eu vou descobrir o tempo, olha, o instante em que ele muda de sentido. Ok? Então, eu vou continuar aqui, fazendo a conta aqui. Aí eu vou só escrever diferente aqui, olha. Ok? 10t mais 5 é igual a
é igual a 0. Ora, se 0 é igual a 5 mais 10t, então 10t mais 5 é igual a 0. Ok? Então, o que eu faço aqui? Eu faço o seguinte. Eu faço que 10t é igual... Esse 5 positivo vai passar para o segundo membro com sinal trocado. É positivo, passa para o segundo membro negativo. Ok? Novamente aí um 5 aí que ninguém entende, né? Só eu entendo esse 5. Então deixa eu apagar para não ter nenhuma confusão. Tá certo? Então deixa eu apaguei. Agora vamos voltar, né? Pronto. Então, se eu quero determinar o 5, vou pegar o menos 5 e vou dividir por quanto? Pelo valor que está multiplicando aqui o tempo, que é 10. Ok? Pessoal, 5 dividido por 10 vai dar quanto? 0,5. Pessoal, novamente aqui, olha, eu estou obtendo aqui um tempo negativo. Pessoal, não existe tempo negativo, entendeu? Então deu algum problema aqui, olha, porque não existe tempo negativo. Então isso aqui não satisfaz, tá certo? Não satisfaz essa solução. Pessoal, o que foi que aconteceu então? Se não satisfaz. Isso quer dizer o seguinte, que o móvel não muda de sentido. Quando esse tempo dá negativo, quando esse tempo aqui, ó, ele for negativo, for menor que 0, isso significa o quê? Significa, vírgula, que não mudou. Não mudou de sentido, tá certo? Não mudou de sentido. Então esse movimento aqui, o móvel, ele não muda de sentido. Então a resposta é essa aqui, olha. Ok? Você vai escrever o quê? O móvel não mudou de sentido, tá certo? O instante que o móvel muda de sentido, eu encontrei um instante aqui negativo. Então isso quer dizer o seguinte: como não existe tempo negativo, isso quer dizer que o móvel não mudou de sentido. Ok? Continuando, nós vamos agora resolver a letra D. A letra D, ela fala o seguinte: a velocidade à escala média do móvel entre 0 e 3 segundos. Ok? Lembrando que eu estou analisando ainda aquela equação lá que o problema nos deu. Qual foi? S é igual a menos 30 mais 5t mais 5t mais o que mesmo? 5t ao quadrado. Existem duas formas, pessoal, de calcular esta velocidade, ok? Eu vou ver se dá aqui para ensinar vocês a calcularem por essas duas formas. Vou ver se dá tempo ainda aqui, ok? Então vamos lá, olha só. A velocidade de escala média do móvel entre 0 e 3 segundos, tá certo? Então veja bem, entre 0 e 3 segundos, qual é a velocidade escalar média? Pessoal, olha o seguinte. No capítulo anterior, nós vimos o seguinte, que a velocidade média, o que é a velocidade média? É a variação do espaço dividido pela variação do tempo, tá certo? Eu já sei qual é a variação do tempo, porque ele está falando aqui, ó, de 0 a 3 segundos é o tempo final menos o tempo inicial. 3 menos 0 é 3. Então, eu já sei que a variação do tempo é igual a quanto? É igual a 3 segundos. Falta descobrir a variação do espaço, ΔS. ΔS entre 0 e 3 segundos. Para me saber o ΔS, olha só, o ΔS, o que é o ΔS? É o espaço final menos o espaço inicial. Ok? Como é que eu descubro o espaço inicial? Como é que eu descubro o espaço final? Ora, tá aqui, ó, o espaço inicial eu já tenho aqui, ó, menos 30. Eu já tenho aqui o espaço inicial. O espaço inicial é igual a quanto? Menos 30. Menos 30 o quê? Metro. Então falta descobrir qual é o espaço final, ou seja, o espaço quando o tempo foi igual a 3 segundos.
Para me descobrir esse espaço, quando o tempo for igual a 3 segundos, basta substituir aqui, ó, onde tem tempo, por 3. Então, eu tenho aqui, ó, S é igual a menos 30, ó, menos mais 5 vezes o tempo. Quanto é o tempo? 3 segundos, tá? Deixa eu fazer diferente aqui, tá bom? Para ficar mais organizado aqui. Vou apagar aqui para ficar mais organizado aqui. Vou repetir aquela fórmula aqui. Eu vou fazer aqui uma sinalização para poder vocês entenderem que eu fiz a substituição, tá? Então, aquela equação lá, essa equação aqui, ó, S é igual a menos 30 mais 5t mais 5t ao quadrado. O que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o tempo igual a 3 segundos, ok? E vou pegar esse tempo e vou substituir essa equação aqui. Então vai ficar o seguinte, S é igual a menos 30 mais 5 vezes, o tempo é quanto? 3. Mais 5 vezes o tempo ao quadrado. Então vai ficar 3 ao quadrado. Então eu encontro S é igual a menos 30 mais, pessoal, 5 vezes 3 é 15, né? Mais 5 vezes, eu tenho que primeiro fazer a potenciação, tá? E depois fazer a multiplicação. 3 ao quadrado é 9. Então eu tenho S é igual a... Opa, posso fazer esses dois aqui logo, olha. Menos 30 mais 15, sinais diferentes. Subtraio e dou o sinal do maior. 30 menos 15 é igual a 15. Sinal do maior é negativo, fica menos 15. Mais 5 vezes 9, 40 e... Opa, 49 não, 45. Novamente vou apagar aqui. 45, né? Então vamos lá. 5 vezes 9, 45. Então eu tenho que ΔS é igual a quanto? Sinais diferentes, subtraio e dou o sinal do maior. 45 menos 15, 45 tira 15, fica 30. 30 positivo, ok? Então quanto vale o ΔS, pessoal? O ΔS vale quanto? Ora, ΔS é 30, tá certo? É o espaço final menos o espaço inicial. ΔS é quanto? ΔS, o espaço final é 30. Menos o espaço inicial. Quanto vale o espaço inicial? É menos 30. Então, novamente, eu vou ter que colocar um parêntese, porque o espaço inicial é negativo. Fecho parêntese. Então, ΔS é igual a 30. Menos com menos é mais. Então, aqui fica 30. Então eu tenho aqui que o ΔS é igual a quanto? 30 mais 30 é igual a 60, 60 metros. Então a variação de espaço foi igual a 60 metros, tá certo? Então com isso eu posso determinar a velocidade média, que é porque a velocidade média é o ΔS dividido por ΔT. O ΔS eu já tenho, que é 60, o ΔT também eu já tenho, que é igual a quanto? O ΔT está aqui, ó, 3 segundos, é a variação do tempo, ok? Então para me determinar aqui a velocidade média, eu vou pegar o ΔS e vou dividir pelo ΔT. Quanto vale o ΔS? 60. Quanto vale o ΔT? Vale 3. Ora, 60 dividido por 3 dá quanto? Dá 20. 20 o quê? 20 metros por segundo, porque é velocidade. Então a velocidade média é igual a quanto? É igual a 20 metros por segundo. Ok? É 20 metros por segundo a velocidade média. Deixa eu apagar aqui, tá ok? Então a velocidade média é igual a 20 metros por segundo, tá certo? Pronto, calculei. Agora existe uma outra forma de calcular, ok? É pela velocidade. Vocês lembram que no exemplo anterior, que eu tenho aqui, olha, esta equação da velocidade aqui, olha, V é igual a 5 mais 10t, eu posso usar esta aqui, vou colocar aqui, ó, outra forma
calcular a Vn, ok? Velocidade média. Pessoal, olha só, velocidade média é a média das velocidades. Então, se eu tenho aqui, ó, velocidade média, eu tenho que determinar, se eu tiver a velocidade média entre dois instantes, é a velocidade média no instante, no primeiro instante, mais a velocidade, aliás, é a velocidade no primeiro instante, mais a velocidade no segundo instante, dividido por 2, tá certo? Então, eu pego a velocidade no primeiro instante, que no caso, a velocidade no primeiro instante é a velocidade que é a velocidade inicial, tá certo? Então, a velocidade no primeiro instante é a velocidade inicial, que é quanto a velocidade inicial? A velocidade inicial é igual a 5, tá certo? É igual a 5. Então, eu vou colocar aqui, nesse espaço, 5, ok? Então, vamos lá. A velocidade inicial é igual a quanto? É igual a 5, tá aqui, olha. A velocidade inicial está aqui, ó. V0t é 5 a velocidade inicial. Ok? É 5. Tá certo? E também é pela aquela equação, ó, V é igual a quanto? V0, que é igual a 5, mais AT, que é 10t. Tá certo? Nós descobrimos essa relação na questão anterior. Aqui, olha. Tá certo? Aqui, ó. V é igual a 5 mais 10t. Tá certo? Eu tenho esta relação que foi descoberta na equação anterior. Então eu vou fazer o seguinte. Para o tempo, olha só. Para o tempo igual a 0 segundos, está aqui a velocidade, ó. 5 metros por segundo. Agora, para o tempo igual a quantos segundos? 3 segundos. Para o tempo igual a 3 segundos, qual é a velocidade, pessoal? Tá certo? Então a velocidade vai ser essa aqui, ó. V é igual a 5 mais 10 vezes o tempo. Então V é igual a 5 mais 10 vezes o tempo. Ora, o tempo é quanto? 3 segundos. Eu vou substituir por 3. Então V é igual a 5 mais 10 vezes 3. 3 vezes 10 é igual a 30, né? 30. Então a velocidade é igual a quanto? 30 mais 10 é igual a quanto? É igual a 35. Já ia colocar 40. Calma. Muita calma nessa hora. Então, deixa eu apagar aqui. Vamos lá. 30 mais 5, 35. Então, eu vou colocar aqui 35 metros por segundo. Ok? Agora eu vou determinar a velocidade média. A velocidade média é a V1 mais V2 dividido por 2. A velocidade média é igual. Quanto vale V1? V1 é a velocidade inicial, que é quanto? É 5. Mais V2. Quanto é V2? A velocidade no instante 3 segundos, que é 35. Dividido por 2. Então a velocidade média vai ser igual a quanto? 35 mais 5 é igual a 40. 40 dividido por 2, que é igual a quanto? É igual a 20. Tá certo? Então pronto, olha, a velocidade média é igual a 20 metros por segundo. Tá certo? Determinei aqui, portanto, a velocidade média. Determinei de uma forma, por meio da equação horária do espaço, em função do tempo, e determinei aqui de uma outra forma, pela equação da velocidade, em função do tempo, ok? Paramos por aqui, tá certo? Na próxima aula nós vamos estudar a equação de Torricelli, tá certo? Essa próxima aula se encontra no livro de vocês. Então dê uma estudada aí para vocês terem uma melhor compreensão desse conteúdo aqui, ok, pessoal? Bons estudos, hein?